Olá, boa tarde. Aqui com vocês neste vídeo é a irmã Zelda Moraes. Neste vídeo eu vou falar como irmã Zelda Moraes, porque vou falar sobre fé, sobre a palavra de Deus. E não só como terapeuta. Apesar de ter a profissão de terapeuta, eu também professo uma fé. E a minha fé, eu professo ela no Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Confio na sua palavra, confio na sua existência, no seu poder, na sua glória e creio que ele é o único Deus e que não há outro Deus além dele. Então hoje eu vim falar com vocês sobre muitas vezes aquilo que Cristo fez aqui em sua passagem terrena com várias pessoas por onde ele passou. Porque por onde ele passou, ele deixou a sua marca registrada de amor, de acolhimento, de carinho, de respeito, dando às pessoas libertação, cura. E aqui eu deixei algumas passagens bíblicas, aonde mostra claramente como foi que Jesus atuou em seu ministério aqui na terra, o período que ele ficou aqui conosco de forma como homem, né, na terra dos viventes, um homem de carne e osso, sentindo tudo aquilo que a gente sente, né, que é as nossas emoções, os nossos sentimentos, muitas vezes situações daquilo que ouvimos também nos afeta. E Jesus, ele foi um psicólogo, ele foi um terapeuta como nenhum outro. Na passagem de João 4, do 1 ao 30, fala sobre a mulher samaritana. E a mulher samaritana, olha como Jesus, ele sempre foi muito acolhedor. Ele andava com os seus apóstolos, mas para falar com uma pessoa, não era porque ele tinha os apóstolos tão perto, tão chegados, e até que uns eram mais chegados do que os outros, mas todos eram seus seguidores, os seus apóstolos. Mas ele não compartilhava o particular de uma outra pessoa que passava ali, ele ajudava, ele conversava. Ele fazia, ele acolhia, ele escutava ativamente, observando o que estava acontecendo ao redor, o que levou aquela pessoa àquela situação sem julgamento. Mas ele nunca perdeu tempo, nunca deu oportunidade de passar adiante aquilo que ele escutava da outra pessoa. Assim foi com a mulher samaritana. Ele escutou aquela mulher, ele entrou no assunto, ele mesmo fez uma provocação para que aquele assunto viesse à tona, para que aquela mulher confessasse com a própria boca dela e deixasse sair para fora o que ela tinha dentro do coração dela, que era o quê? Uma mulher que estava sendo pisoteada há muito tempo, por ela viver de maneira errada, de maneira que não a fazia feliz e nem a preenchia. Ela era criticada, ela era apontada, então muitas vezes ela se isolava, como ela se isolou para ir buscar água num determinado período do dia, que seria o meio-dia, porque era um período de sol quente, aonde ninguém mais iria buscar, a maioria das pessoas iriam buscar de manhã para não pegar o sol tão forte. E ela ia ao contrário, ela ia no período do sol mais forte do dia, que era para justamente evitar de encontrar com pessoas e passar por situações de constrangimento. E Jesus, naquele dia, quando aguardou ela ali naquele poço, ele fez a provocação para que ela respondesse. Mas essa provocação, ele sempre soube o porquê que ele provocava alguém a falar alguma coisa. Porque ao ele provocar e ela falar, ela confessou, ela tirou de dentro do coração aquilo que estava guardado, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia, aquela aflição de ser pisoteada, de ser condenada e de não conseguir sair da situação. E, no entanto, quando ela disse tudo para Jesus e confessou e disse, você diz a verdade, ali ele libertou ela. Mas observa, ele não comentou. Os apóstolos voltou, aquela mulher foi embora livre, falando sobre ele, sobre o Messias,
Mas ele não chegou e falou: olha, acabei de encontrar uma mulher ali, a situação dela é assim, assim, assim. Não. Os apóstolos chegou, vida que segue, continuou sem nenhum tipo de comentário. Outra passagem que eu deixei reservado aqui foi sobre o cego Bartimeu. Ele também acolheu ali o cego. E quando ele faz esta pergunta provocativa, o que queres que eu te faça? É justamente para a pessoa liberar aquilo que agonia ela dentro do coração, dentro do peito, aquilo que muitas vezes sufoca. Então, às vezes fala assim: nossa, mas ele fez uma pergunta que ele sabe o que a pessoa vai responder, mas é necessário que a pessoa fale. É necessário que todos nós, quando a gente vai falar com alguém, com Jesus, com nossas orações, ou até mesmo com uma pessoa, se você faz terapia, você chegar e você falar o que está dentro, sair para fora, borbulhar de dentro para fora através das suas palavras, porque quando você faz isso, a outra pessoa, ou no caso Jesus que estava ali para ajudar, é assim que consegue se ajudar, quando a pessoa traz à tona. Porque se ficar guardado, ficar sufocando, você não consegue ajudar a pessoa. No caso, um terapeuta, quando a pessoa fala, o terapeuta sabe qual é o mecanismo que ele tem que usar para aquela pessoa arrancar aquilo de vez de dentro dela e não voltar mais. É como se você pegasse algo que você, quando você arranca, aí depois você ainda vai lá e faz a cicatrização. Sabe, como se fosse uma luzinha laser, você fecha como se fosse veias, né? Veias que estão ali com o sangue correndo. Quando você arranca aquele mal de dentro do coração da pessoa, aquelas veinhas que estão ali correndo, você vai lá e cicatriza, fecha, para que não tenha mais lugar ali para carregar aquela dor, aquele sofrimento. E Jesus fez isso muito bem. Acredito que hoje quem escolhe ser terapeuta, psicólogo, psicanalista é justamente por olhar e querer entender como Jesus acolhia as pessoas. E muitas vezes através de uma dor. Eu mesmo, Zelda Moraes, eu fui para a terapia através das minhas próprias dores. Dores que eu não encontrava resposta. E muitas vezes eu clamava em minhas orações e entendia que Deus não estava me escutando ou que Ele estava me ignorando. E na verdade, Ele estava falando comigo o tempo todo. Mas a minha dor era tão grande, o meu sofrimento era tão grande, as minhas angústias eram tão grandes, aquelas aflições que chega a sufocar, chega a dar inquietação no coração, ele chega a dar arritmia de tanta inquietação que você tem por algo que não sai, você, o período que você está louvando, que você está orando, você sente aquele alívio, você fala, meu Deus, que delícia, que como é gostoso, mas logo depois passam algumas horas, aquilo vem novamente, aquilo vem novamente, aquilo vem novamente até te sufocar. Foi por este motivo que eu fui buscar e saber o que era. Mas eu não conheci a terapia para depois conhecer Jesus, ao contrário. Eu já estava no caminho da fé. Quando eu fui procurar entender e ler as passagens e vi aquele acolhimento e queria tanto entender como é que era tão rápido, como é que aquilo saía e muitas vezes por que Jesus fazia uma pergunta tão provocativa. E foi então que eu conheci a terapia. E eu acabei, ao invés de passar com uma terapeuta ou um terapeuta, eu acabei indo estudar tudo isso e entender o psiquismo humano e acabei entendendo o porquê que muitas vezes Jesus fazia uma pergunta provocativa. Uma pergunta que é lógica, mas ele perguntava. E por que perguntava? Ele perguntou para a samaritana, ele perguntou para o cego Bartimeu, e aqui também eu trouxe mais duas passagens. Pedro, após a negação, ele disse para Pedro, ainda hoje me negará 3 vezes. Pedro, usando aquela autonomia de arrogância que o ser humano tem, ele disse que aquilo não iria acontecer.
Então Pedro usou o quê?